prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 103, 102 e vamos agora para o item 8, a Babilônia Apocalíptica, página 102 do nosso livro. Bom, a Babilônia Apocalíptica, vocês sabem que, na verdade, ela nasce lá na Torre de Babel. E essa religião, ela vem, de uma certa maneira, ela se misturou com a religião de Israel. No momento em que Israel estava adorando a Baal, a Áshera, ele estava adorando a Nimrod e a Semíramis, ou a Júpiter e a Diana dos Efésios. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, essa religião que dominava Roma, ela começa a se organizar nessa igreja de Roma agora. Esse é um ponto muito importante, como eu disse para vocês não se deixarem enganar nesses últimos dias. Então, por isso, esse tópico aí eu denominei a Babilônia Apocalíptica. E eu coloquei aí, agora, a íntegra de um artigo que eu escrevi, que saiu no Mensageiro da Paz, em março de 2022. E olha que outra coisa boa, né? Me falaram que o outro artigo que eu escolhi, que eu escrevi, foi escolhido agora para o mês de novembro. Eu sugeri esse artigo, o título do artigo é sobre o culto aos mortos, ok? Sobre o culto aos mortos. E como o mês de novembro é o mês do culto aos mortos, ele deve sair nesse mês de novembro agora no Mensageiro da Paz. Bom, então segue o artigo sobre a Babilônia Apocalíptica de março de 2022. Ele diz o seguinte: existem duas correntes de interpretação da história da igreja. A primeira traça a história da igreja por uma linha, entre aspas, que se chama Igreja Católica. Depois essa linha única teria se dividido na Reforma Protestante e todas as igrejas que existem hoje teriam saído da Igreja Católica. Isso é o que está sendo pregado, e é pregado pelos católicos e pelos protestantes. Tá bom? O que a Assembleia de Deus sempre pregou? Aí eu prossigo. Uma segunda corrente de interpretação traça a história da igreja por uma linha que se chama Igreja Cristã, que hoje existem em diversas denominações, normalmente aquelas que não aceitam o batismo infantil. Dessa igreja cristã, próximo do ano 312, saiu uma linha que se chama Igreja Católica. Então veja, eu estou dizendo, a Igreja Católica ela saiu da Igreja Cristã. Ela não é a verdadeira igreja. Isso é o que a Assembleia de Deus sempre pregou. Que eu vou ser claro, falar aqui agora por uma tolice desses dias que nós estamos vivendo, a Assembleia de Deus está começando a pregar que ela saiu da Igreja Católica. Isso aí é caminho de morte espiritual. Bom, o artigo prossegue. Essa linha chamada Igreja Católica se subdividiu em 1517, gerando outra linha chamada Igrejas Reformadas. Essas igrejas reformadas assinaram em 2017 um acordo com a Igreja Católica e trabalharão juntas pela união das igrejas. Esse é um grande tiro no pé dos reformados. Voltar à Igreja Católica significa voltar à Babilônia Apocalíptica. E as igrejas reformadas querem levar as igrejas evangélicas para essa morte. Existem várias correntes de interpretação sobre quem é a Babilônia Apocalíptica. A primeira diz que ela é a cidade de Jerusalém. Uma pausa, eu não coloquei o nome do professor aqui, mas é até um professor que eu gosto muito dele. Mas ele saiu com essa interpretação, me fugiu o nome dele agora, depois eu coloco lá para vocês. Que a Babilônia Apocalíptica é a cidade de Jerusalém, porque o Apocalipse chama essa religião de prostituta, né? E o profeta Jeremias chama Jerusalém também de prostituta, ok? Olha, coincidência de palavra, né? Aí eu respondo, então, a primeira diz que ela é a cidade de Jerusalém. Eu coloco impossível, pois o futuro escatológico para a Babilônia e para Jerusalém é muito diferente. Sobre a Babilônia apocalíptica,
é profetizada uma destruição eterna. Ela será incendiada e a fumaça do seu incêndio sobe para todo sempre. Enquanto a cidade de Jerusalém viverá um futuro de glória. Uma segunda corrente diz que a Babilônia apocalíptica é a cidade de Roma ou o Império Romano. Impossível. Roma ou o Império Romano é a besta. E no Apocalipse encontramos a descrição de uma relação entre a besta e a Babilônia apocalíptica. Primeiro é dito que a besta é uma vítima da Babilônia apocalíptica, pois é dito que a Babilônia está sentada sobre a besta, conforme Apocalipse 17, versículos 3 e 9. Logo, ela não pode ser a besta, ela não pode ser o Império Romano. Para confirmar essa separação, o Apocalipse anuncia que estes dois agentes do mal entrarão em conflito. A besta destruirá a Babilônia apocalíptica, pois está escrito que os 10 chifres da besta perseguirão a prostituta e a destruirão, deixando-a desolada, nua e queimada. Apocalipse 17, versículo 16. Então ele vai deixá-la queimada no conflito que eu chamo de a guerra do mal contra o mal. Porque, numa pausa aqui para explicar a vocês, muitos alunos ficam questionando, pastor, mas como assim o Apocalipse dizer que o inferno está lutando contra o inferno? Sim, se a Bíblia descreve um agente do mal, que é uma religião, que é chamada de Babilônia, Babilônia apocalíptica, e descreve um outro agente do mal, que é interpretado como um agente político. A besta, ela é um agente político, ok? Se eles dois entram em conflito, é uma guerra do mal contra o mal. E aí eu sempre explico que a Igreja Católica, mesmo falando de um Jesus morto na cruz, com aquela aparência sofrida, o Papa ainda usa aquele símbolo de um Jesus extremamente esquelético, né? Esse crucifixo que ele usa, a história comprova que ele é usado pelo satanismo para descrever um Jesus extremamente sofrido. Aí o Papa usa esse crucifixo, tá ok? Bom, o comentário prossegue. Diante dessas profecias, temos que desprezar a interpretação que diz ser a Babilônia apocalíptica a cidade de Roma ou o Império Romano. Nenhuma instituição se enquadra nas profecias sobre a Babilônia apocalíptica como a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica foi formada por uma linha de bispos que adotaram as práticas pagãs na primeira perseguição religiosa durante o reinado de Domiciano. E entre parênteses coloco, Nero não foi perseguição religiosa. Domiciano culpava os cristãos pelas derrotas frente aos bárbaros. Os romanos acreditavam que os deuses determinavam as vitórias e as derrotas, e Domiciano chegou à conclusão que os deuses estavam ordenando ou predestinando as derrotas por culpa dos cristãos, pois estes afirmavam que os deuses romanos não existiam. Com Domiciano, os pastores poderiam escapar da morte. Para isto bastaria prestar culto em templos pagãos onde havia possessão demoníaca. Neste período surgiram os primeiros ministros apóstatas, que foram chamados de lapsos, termo latino que se traduz por caídos. Os pastores que se renderam à ordem do Império Romano e adoraram aos deuses pagãos eram pastores que não sabiam para onde iriam se encontrassem a morte. Diante da dúvida, preferiam participar do paganismo, na esperança que tivesse tempo de alcançar a salvação quando acabasse a perseguição. Pense nas igrejas que, após a perseguição, tinha como pastor alguém que havia trabalhado no templo de Mitra, Apolo e Júpiter, participando de rituais onde era comum a possessão demoníaca. Essa igreja que estava em Roma e se rendeu ao paganismo, logo adotará o incenso de Mitra e Júpiter nos seus cultos, como a Igreja Católica faz até hoje, onde os padres carregam
o incensário de Mitra. E uma pausa aqui para explicar a vocês também. Você pode ir no Google e pesquisar, né, Arquidiocese Mitra. Mitra é uma divindade romana. Você vai ver que as arquidioceses aqui do Rio de Janeiro são dedicadas a essa divindade chamada Mitra. Toda ela aparece. Arquidiocese de Botafogo, Mitra. Tá bom? Tudo dedicado a essa divindade. A Igreja Católica não esconde isso. Veja, o artigo prossegue. Em 253 d.C., essa mesma Igreja de Roma adotou o batismo de recém-nascido, adotando o culto a Vaticanos, o deus romano que concedia a fala às crianças. No Império Romano, as crianças eram dedicadas a Vaticanos. Na Igreja Católica, as crianças são batizadas pela instituição que tem sua sede no Monte do Vaticano, dedicado ao Deus Vaticanos. Por isso que eu digo, eles não fazem isso escondido, não. Quem quiser seguir esse caminho de morte espiritual, está caindo de tolo mesmo. O comentário prossegue. Em 254 da era cristã, adotou a doutrina pagã que afirmava haver salvação após a morte, a qual eles denominaram purgatório. Em 410 d.C., adotaram a doutrina da Guerra Santa, ou Guerra Justa, elaborada por Agostinho de Hipona, onde defendia que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Agostinho fazia parte dos bispos que usavam o incenso pagão de Mitra. Essa doutrina será utilizada pela Igreja Católica em todas as perseguições aos pagãos através de Carlos Magno, quando o Papa ordenou que deveriam ser mortos todos os bárbaros que não aceitassem o batismo católico. Foi utilizada também em todas as cruzadas, quando os católicos matavam muçulmanos, católicos orientais, judeus e até evangélicos que habitavam em Jerusalém. Uma pausa aqui. Quando os católicos organizaram as cruzadas, eles mataram católicos também. Os católicos orientais, chamados católicos ortodoxos, que viviam em Constantinopla, eles foram atacados também pelos católicos romanos. E evangélicos, porque nós veremos, no período das cruzadas, tem um historiador judeu que cita grupos anabatistas evangélicos que viviam em Jerusalém porque era dominado pelos muçulmanos. Quando os católicos dominaram, ele vai matar esses evangélicos. O comentário prossegue. O historiador judeu Leon Poliakov, que viveu de 1910 a 1997, em sua obra De Maomé aos Marranos, na página 26, descreve os cristãos que viviam em Jerusalém durante o governo islâmico. Alguns nomes citados foram os nestorianos, monofisitas, jacobitas, arianos, docetas, e afirma que muitos outros não foram sequer documentados. Eram cristãos que fugiam da perseguição católica e acabaram sendo mortos em Jerusalém durante as cruzadas. Tudo com o, entre aspas, carimbo de Agostinho de Hipona. Em 431 d.C., realizou um concílio na cidade onde Semíramis, a fundadora da religião da Babilônia, era adorada como Diana dos Efésios. Neste concílio, a Igreja Católica adotou todos os títulos de Semíramis, que eram Mãe de Deus, Nossa Senhora, Rainha dos Céus, foram aplicados a Maria. No período da Reforma Protestante, encontramos alguns cristãos que eram chamados de anabatistas ou batistas, apesar de alguns negarem, mas hoje está provado que antes de Lutero haviam grupos cristãos que não aceitavam o batismo infantil e eram perseguidos pela Igreja Católica. Cerca de 300 anos antes da Reforma Protestante, o Papa Alexandre III, que viveu de 1159 a 1181, durante as Cruzadas, organizou a primeira Inquisição para perseguir alguns cristãos que não aceitavam o batismo infantil e estavam vivendo escondidos nas montanhas da França. Esses cristãos anabatistas
são formados de muitos grupos nos dias atuais, um dos quais a Assembleia de Deus. Não podemos aceitar o chamado da Babilônia apocalíptica como se em algum momento da história fizéssemos parte dela. Não podemos aceitar que seja chamado de igreja cristã uma instituição pagã, né? Esse artigo ele saiu no Mensageiro da Paz em março de 2022. Eu acho até estranho, porque eu sou assinante do Mensageiro da Paz, eu já liguei 2 vezes para lá, porque você, como assinante, todos os volumes anteriores do mês para o qual você pagou, todos os volumes anteriores você tem acesso. Mas esse jornal de março de 2022 é o único que eu não tenho acesso, eu não consigo acessá-lo para ler na internet. Eu tenho ele impresso. Eu já liguei para lá 2 vezes reclamando do porquê que eles não colocam esse jornal disponível. Infelizmente, eu fico preocupado com as Assembleias de Deus e com essa aproximação, porque tem a Assembleia de Deus que está chamando o Papa de Sua Santidade, está fazendo parte das alianças católicas, né? Tem o site católico Somos Um, vocês podem procurar esse site, e você encontra lá nesse site católico falando das igrejas que estão se unindo à Igreja Católica. E entre eles está lá a Assembleia de Deus também, né? E isso, como eu disse antes, é motivo de morte espiritual, né? Não tem como dizer que essa igreja ainda vive espiritualmente.